Mas vou abrir a tua aqui, peraí, rapidinho. Manda pra mim, eu não tenho não essa de Rubinho, não. É que só pessoas inteligentes conseguem ver. Poxa, é mal aí, pô, precisa mandar mais não. Olá, pessoal. Olá, meus benditos. A gente está começando mais um episódio de Bendito Podcast. E você já deve ter visto pelo título que você não é besta, a gente também não, a gente não escondeu, a gente quer deixar logo muito claro qual é o tema desse episódio. Mas antes de tudo mais, de tudo menos, eu quero apresentar quem está aqui comigo hoje debatendo sobre esta maravilha de série. Vamos lá. Primeiro, Pedro Rubens. E aí, pessoal? E aí, Eric? E outra pessoa que daqui a pouco vai falar. Mistério, hein? Quem Pois será? Queria só dizer que essa é uma das melhores séries de adaptação de quadrinhos que eu já assisti. E só todas as vezes que eu lembro dessa série me vem a musiquinha na cabeça. Mr. Sandman, bring me the dream. Não é The Dream, não, é a Dream. Desculpa, já errei. Vai cortar não, vai ficar assim mesmo. Com E certeza. pulando para a próxima pessoa. Olá, Nicole! Vou fingir Vamos que isso falar, não vamos aconteceu. debater. Oi, Não corta gente. isso não. Nossa, Oi, ela tá minha gente. animadona! O quê? Uhul! O quê, pô? Mas é pra entrar no clima do Dream, entendeu? Ele é Gente, assim, né? Uma pessoa fria, uma pessoa... isso que eu ia dizer. O Sandman veio diretamente aqui na minha casa, porque eu tô morrendo de sono. Ah, A diga gente isso. ficou no clima, assim, da série. Calma, muita calma. Mas sim, gente, como você já deve ter visto, a gente vai falar sobre Sandman, ou The Sandman, enfim. O Homem de Areia, o Homem-Areia, que, na verdade, é a série que estreou na Netflix recentemente, né? A Netflix, eu já chego dando, assim, minha opinião e falando mal da Netflix, que fez a burrada de colocar todos os episódios de uma vez só. Sim. A gente poderia estar degustando ainda mais a série semanalmente. Mas ela colocou tudo já recentemente, eu acho que semana passada, você tá saindo na quarta-feira, né? Então foi na sexta anterior a esta. E aí já saíram todos os episódios e a gente já assistiu, porque a gente ama The Sandman, a gente gostou muito e felizmente, né, a gente veio falar sobre o que é. Mas em caso... Felizmente não. Felizmente a gente gostou, a gente foi surpreendido positivamente. Mas não se desespere, porque caso você seja ousado o suficiente, seu lema é ousadia e alegria, e você quer ouvir este episódio mesmo sem saber o que é The Sandman, e pegar todos os spoilers que nós vamos comentar aqui, porque sim, vamos comentar, a gente vai resumir pra você o que é a série The Sandman, né? Pedro já falou no início, The Sandman é uma série que é adaptada de uma graphic novel de Neil Gaiman, que também é o autor de American Gods, é American Gods, né? Eu tô doido não. American Gods. É isso mesmo. E aquela Good Omens também, que tá no Prime Coraline. Video. Constantine, né? Constantine. Enfim, ele tem uma série de graphic novels. E Sandman é tida como uma das maiores obras-primas, o plural é esse, nem sei. É isso mesmo. Mas é tido como uma das maiores obras-primas dele. E por muitos anos ele se negou a fazer uma adaptação de série, até que a Netflix conseguiu convencê-lo com um orçamento muito bom a fazer uma série que fala sobre Sandman. Sandman, na verdade, não é um personagem original criado por ele, né? É um personagem da mitologia, da cultura popular. Talvez você já tenha visto em alguns outros filmes, como tipo aquela Batalha dos Guardiões, eu acho, né? Que é a da Coruja, uma animação da Coruja que tem um Sandmanzinho também. Que é o Homem da Areia, né? Em outras palavras, o Homem da Areia, que é quem controla... É o Homem que o quê? Mas é o Homem da Areia que é responsável pelos sonhos. Em resumo, é isso, né? Assim, bem resumo mais porco resumido, assim. Que é responsável pelos sonhos. Então, quando assim, você tem tá falando... conjuntivite, é porque o Sandman exagerou na dose? Será? Homem, Fica a pergunta, fica a dúvida. Será que quando a gente tá com os olhos areiando, a gente tá se transformando num Sandman? Eu não sei. Ai, minha gente, eu amei essas piadas. Olha, realmente eu não sei. Mas esse é o Sandman, né? É o cara que é responsável pelo domínio do sonhar, do reino do sonhar.
E aí a série fala sobre esse cara, esse Sandman. Ele é um dos perpétuos. São 7 perpétuos, se não me falha a memória. E aí, um cara branco, rico, hétero, que é como tudo na vida, né? Faz merda, ele fica querendo monopolizar não, mas ele quer dominar um dos perpétuos, ele quer dominar a morte pra conseguir trazer de volta à vida uma pessoa que ele perdeu. Só que ele faz umas coisas erradas, ele mexe com o que é errado lá e acaba aprisionando esse Sandman. Então, quando ele aprisiona o cara que é responsável pelo reino do sonhar, dos sonhos, toda a população, não toda, né? Mas parte da população que estava dormindo não acorda, permanece em sono, num sono profundo. E esse Sandman fica preso por um determinado tempo. E aí, com ele preso, ele é o monarca do reino do sonhar, né? Então, as pessoas que estavam subservientes a eles acabam fugindo do reino do sonhar e acabam aloprando e criando altas confusões neste mundo de meu Deus. E aí, quando ele volta, quando ele consegue fugir, enfim, tô dando aqui já um resumão. Quando ele consegue fugir, ele vai atrás de restaurar esse reino do sonhar, né? De restabelecer e trazer as coisas para equilíbrio. Só que, falando assim, é tudo muito lúdico, tudo muito. E realmente é muito lúdico, né? Só que a série, minha gente, não só a série, a graphic novel, né? Porque se tem uma coisa que a gente pode elogiar é que foi bem fiel à graphic novel. Ele traz umas questões profundas, primeiro com esse lance todo do sonhar, né? Não é simplesmente o sonho que a gente deita e dorme, mas é o sonhar de ter objetivos da vida. E assim, já é uma coisa que eu já vou entrar, que a gente vai debater mais pra frente. Então tem toda essa lógica, essa interação de personagens que personificam elementos da vida humana. Um exemplo rápido aqui que me veio à memória. Se você já assistiu o Peregrino, por exemplo, você vê que cada personagem ele era uma personificação de alguma coisa, né? Então, Sim. em Sandman é isso, né? E acho que trazer essa perspectiva ajuda a gente a conseguir entender melhor como lidar com essas coisas. Então tem o sonhar, tem a morte, tem o desejo, tem outras coisas que a série trata que vai trazer reflexões profundas. Mas, dito feito este balaio de gato aqui, resumindo tudo, deixa eu perguntar pra vocês, né? Vocês já conheciam Sandman? Vocês leram a graphic novel em algum momento? Vocês já tinham visto alguma coisa do tipo? Ou não? Nicole e Pedro. Não tinha. Assim, eu já sabia da existência, tinha muita vontade. Eu lembro que na época que foi anunciado que iria ter essa série, eu fiquei muito afim. Até falei com um amigo meu do Rio de Janeiro, Xandão, que vocês conhecem, inclusive. Porque eu sei que ele Uhum. é fã do. Já leu e tal, a obra. Eu perguntei por onde ele me indicava começar, mas eu terminei que não li. É um livro, é um HQ, desculpa, muito cara, bem cara mesmo. Na E verdade, ficou ainda você. mais cara, né? Depois da Exato, série, só do sucesso, piorou. ficou. Tá pra mais de 1.000, eu acho. E aí você também não encontra ele na lojinha. Então é bem difícil de você ter acesso. Ou você tem muito dinheiro, ou você fica só na vontade mesmo. Eu não confesso que não conheço, não, velho. Assim, não li. Não, na verdade, eu não li a história escondida quase nada, né? Desse estilo, né? Mas de. Só conhecia. De New Game, eu só conhecia Constantine. E mesmo assim, nunca li, mas só assisti os filmes mesmo e as séries. Mas nunca li. E do resto, o único Sandman que eu conhecia era esse do Origem dos Guardiões. Inclusive, amo esse filme. É a Origem dos Guardiões, eu falei o nome errado, eu acho. Mas eu tô ligada que. Eu já estava ligada, mais ou menos, né, no que se tratava. Só não sabia que ele fazia parte de um outro grupo, né, que é os Perpétuos. Eu não sabia disso. Fui saber pouco antes de lançar a série, que eu até comentei com o Rubinho, que não estava nem animada para a série, justamente por isso, porque eu não conheço a história, não sabia nada sobre. Então, pra mim, não. Nem flui nem contribui. E aí, quando fiquei sabendo, né, que a série era boa, aí eu fui procurar, pesquisar, né, sobre a história, e pesquisei um pouquinho sobre o que se tratava, sobre quem são os perpétuos, esse rolê todo. E do pouco que eu li, realmente a série, eu gostei. Me surpreendeu, porque é uma série da Netflix, tá? Desculpa, gente, mas eu sou hater da Netflix. Mas é uma série muito boa. E eu também fiquei um pouquinho
com medo antes de assistir, porque às vezes essas séries que tem personagens muito, como é que eu posso dizer? Fantasiosa, aquela coisa bem, né, de fantasia mesmo, de diferente. Normalmente eles exageram demais na dose e fica um negócio meio Disney, sabe? Aí eu tava com medo que ficasse algo desse tipo, meio forçado, mas eles souberam fazer muito bem. E É, depois eu também fui vendo as comparações que o pessoal tava fazendo em relação a diálogos que tem nas histórias, né? E que permaneceram na série, né? E eu achei isso muito legal também. grande parte do mérito disso, assim, embora seja uma série da Netflix, a produção da série foi da Warner Bros, né? Foi produzida meio que em parceria com a Warner. E aí eu também tinha muito medo, a gente já entra nessa lance de expectativa o que a gente recebeu, né? O que a gente esperava e o que a gente recebeu. Eu tinha muito medo também, justamente porque a Netflix é conhecida por dar muita bola fora nessas séries, principalmente adaptadas do gênero de fantasia. E aí, porque até quando uma adaptação de algum livro de romance ou coisas do tipo, eu acho que ele até consegue fazer tranquilo. Tipo, acho que o Gambito da Rainha é uma minissérie baseada num livro também, né, num romance. Mas série de fantasia é que a gente fica com os dois pés atrás, assim. E aí, mas quando eu vi que ia ser produzido em parceria com a Warner, eu já fiquei um pouco mais positivo. E teve o lance também de que o próprio Neil Gaiman foi quem acompanhou todo o desenvolvimento da série, né? Uhum. Ele tava acompanhando literalmente toda a produção, todo o desenvolvimento, a parte dos roteiros e tudo mais. Então, eu acho que isso foi um atestado de qualidade. Até porque, como ele sempre, por 30 anos mais ou menos, né? Foi mais ou menos isso. Por 30 anos ele se recusou a fazer uma adaptação visual, audiovisual, né? De The Sandman. E aí, porque ele nunca achava que iam conseguir reproduzir as coisas fiéis de forma fiel que ele imaginou. Então, para ele ter aceitado, eu acho que ele deve ter ficado muito em cima para sair do jeito que ele quis. E o que é legal, assim, e graças a Deus isso aconteceu, foi que ele conseguiu, porque já aconteceu em outros casos de diretores e criadores saírem de produções da Netflix justamente por divergência criativa, porque a Netflix tem muito essa mania de querer, e esse é outro ponto positivo, né? A Netflix tem a mania de querer tornar tudo pro público teen. Então elas pegam essas produções e acabam adaptando pra ficar aquele lance meio colegialzinho, assim, bem jovenzinho, adolescentezinho, e acaba ficando besta, né? Isso aconteceu com várias outras produções. E já Sandman o para maiores de 18, né? Ela tá com a tag. Lá nos Estados Unidos é Rated R, isso, né? Que aqui é A18, né? No caso, para 18 anos. Então acho que isso foi um ponto positivo. Eles não abriram mão de nada do conteúdo original de The Sandman pra tornar a coisa mais bestinha, de certa forma. Então isso ajudou a manter a fidelidade das coisas. Eu acho que foi um grande acerto. Eu tinha comentado com um grupo de amigos meus falando assim que, por exemplo, o que vem por aí é a série adaptada de Avatar, né? Que embora seja adolescente, o Avatar que falou a animação, né? A Lenda de Aang, embora seja uma animação infantil, infanto-juvenil, ainda assim os diretores de Avatar abandonaram a direção da série. Os criadores, né, da animação abandonaram a direção da série justamente por divergência criativa com a Netflix. Então, tipo, se os próprios criadores fogem do barco, pulam do barco, então é porque você sabe que vai fugir muito. Graças a Deus não foi o que aconteceu. E aí a gente teve essa pérola de Neil Gaiman. Mas assim, Pedro não conhecia, Pedro conhecia por alto, né? Nicole não conhecia, mas Nicole já falou, né? Vocês ficaram satisfeitos com o que recebeu. Assim, veio muito aí, né? Veio muito aí. Eu já tinha assistido os 3 primeiros episódios e eu lembro que eu comentei com vocês dois. Por causa do banco de séries. A gente já falou do banco de séries aqui, Eric? Não foi? Vamos fazer a Acho que propaganda já. agora. Acho que já, né? Vai. Eu já tinha assistido os 3 primeiros episódios antes do lançamento e tava apaixonado pela série. Eu saí mandando recado pra Nicole, falei com o Eric, e eu acho que no dia que eu assisti os 3 episódios, e eu falei com o Eric, eu acho que eu comentei que dava pra fazer um episódio do Bendito sobre a série. Eu não sei se foi nesse dia mesmo, se foi Eu no lembro que tu comentou comigo.
Pronto. Cara, eu fiquei muito feliz mesmo. E olha que eu só tinha assistido os 3 primeiros, né? Depois que eu assisti o Uhum. restante, eu fiquei ainda mais Nossa. apaixonado. Porque tem episódios, assim, tem falas muito pontuais que são incríveis, impecáveis. Que Uhum. série. Mas deixa eu fazer só um adendo aqui antes a gente de fato mergulhar nessas reflexões da série. Primeiro, veja, você crente maravilhoso, se você escuta o Bendito Podcast, eu já fico feliz que você, pelo menos aparentemente, tem uma mente um pouco mais aberta. Muito obrigado por isso. Você Sim. já tá acostumado. Porque, veja, The Sandman, muito provavelmente, vai ser aquela série que os crentes, a família tradicional brasileira evangélica, vai dizer assim, boicote, The Sandman, não assistam, olha o que estão fazendo, estão retratando Lúcifer desse jeito, porque sim, a série ela tem referências, referências não, ela traz o personagem Lúcifer e ainda chama de Lucifer Morningstar, né, Lúcifer Estrela da Manhã. Então tem o Lúcifer lá, que é uma personagem, tem os demônios, tem o inferno, tem essas coisas lúdicas que tem Caim, tem Abel. Então, assim, para quem não entende muito bem como uma obra de fantasia, vai dizer que a série é aquele lance, né? Nossa, mas estão querendo iludir nossos crentes, nossos jovens, estão querendo fazer. Não, não, calma. Nação. Calma. Então, assim, a gente vai falar de Lúcifer porque vai ter Lúcifer, sim, tem Lúcifer lá, inclusive tem coisas boas pra se Verdade. falar dele. Mas saiba diferenciar, tá bom? A gente tá falando aqui da obra de fantasia de Neil Gaiman. Ele usa esses Sim. personagens. Então, por mais que você escute essas coisas, você provavelmente vai ouvir algum crente boicotando isso. Tenha paciência, tenha amor e consiga dialogar, né? E de repente você até usa o que a gente fala aqui no Bendito Podcast para argumentar com essas pessoas sobre isso. Mas agora sim, vamos começar. Mas não vamos começar sobre Lucifer, não. Vamos começar do começo, literalmente, né? Primeiro porque, como eu resumi, quando o sonho fica preso, né, que ele é aprisionado e ele passa mais de 100 anos preso, todo mundo dorme e a sociedade meio que entra em colapso. Porque, inclusive, é nesse período em que o sonho tá preso que acontece a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né, Pedro? Se eu não falha a memória? Isso mesmo. Pois é, e a justificativa disso é por quê? Ah, porque as pessoas perderam a sua capacidade de sonhar. Esse já é uma das primeiras coisas que você desperta o olhar assim, pra assim, opa, essa série não vai ser tão igual às outras. Isso, exato. O que é que vocês acham disso, gente? Desse plot. Acho que esse é o primeiro, na verdade, de fato, assim, pelo menos pra mim, foi o primeiro contato que eu disse assim: opa, já vi que vão trazer uns debates legais aí. Quando começarem a usar o sonho, não só literalmente a questão do dormir e sonhar, né? Mas ao sonho no sentido de, tipo, eu tenho o sonho de realizar aquilo. O sonho como objetivo de vida, como algo a ser alcançável. O que é que vocês pegam dessas primeiras referências, assim, da série? Eu acho que a série é 100% assim, baseada em metáforas mesmo, no sentido de que, feito o que você acabou de falar, ele cita que as pessoas deixaram de sonhar e a maioria, inclusive, entrou quase num coma, né? Porque eles viviam só dormindo. E Uhum. aí, por parar de sonhar, perderam a vida, os anos passaram, o tempo foi passando. Inclusive, esse primeiro arco, porque a série pode ser dividida em 3 partes, praticamente, né? Mas esse primeiro arco da primeira parte da série se desemboca no último arco dos 4 últimos episódios. E, cara, que coisa sensacional, que ligação impecável. Uhum. Muito, muito, muito boa. Eu acho que essa primeira reflexão é muito válida, principalmente para os dias em que a gente está vivendo, onde a gente busca muito uma constante satisfação da vida da gente em coisas, em objetivos, em metas, e às vezes a gente termina olhando muito para o que o outro está fazendo e baseando o nosso sonho, a nossa meta, o nosso desejo naquilo que o outro mostra que ele já está fazendo. Como isso? A gente vive numa era de redes sociais. A gente vive muito numa era em que as pessoas que têm visibilidade mostram a sua vida e a gente termina se inspirando naquilo que aquelas pessoas mostram. Ah, a pessoa foi morar, por exemplo, no Canadá, e aí minha meta de vida, meu sonho agora vai ser morar no Canadá. E às vezes a gente termina deixando sonhos que são importantes na nossa vida e que às vezes são até mais palpáveis, mais próximos da nossa realidade do que esses que a gente vai aderindo no decorrer da caminhada. Só que muito recentemente eu recebi até um recado de um amigo meu que ele falava em meio às dificuldades, às crises da vida, que eu conversei com ele,
uma das coisas que ele me disse foi: eu tenho muito medo e eu espero muito que não aconteça isso. Mas eu tenho muito medo de que, diante de tudo isso que tá acontecendo, você deixe seus sonhos de lado. E aí eu me peguei. Eu constantemente tenho me pego pensando muito nessa frase. E aí, quando eu assisti Descendo, me veio muito à mente. Porque eu acho que a vida da gente é muito baseada nos sonhos, né? A gente sempre tem que ter uma meta. É humano isso. Por mais que a gente tenha em mente que a gente precisa saber que nós estamos aqui como peregrinos, é só algo passageiro, mas nós precisamos, é parte da vida da gente. Se a gente não sonhar, a vida vai passar e a gente vai só viver no marasmo. A gente vai viver meio que de forma vegetativa aqui. Eu acho que isso não é viável. Acho que a série tenta mostrar exatamente essa perspectiva. Uma vida sem sonhos não é uma vida. É só uma. Meu Deus, eu tô tentando lembrar a palavra que ele usa no quarto episódio, que é o episódio lá do inferno, que a antítese da vida. Ele não fala a palavra morte, mas ele fala outra palavra. Enfim. Mas eu acho que a ideia é essa: você ter uma vida sem sonhos é não viver, sabe? É não saber viver. Não é antivida, não? Eu não tava com lembro. isso na cabeça, mas eu fiquei bem reflexivo, mas acho que é isso também. mesmo. Eu concordo com isso aí que o Rubinho falou, mas eu acho que, pra mim, algo muito interessante é observar, tipo, realmente no começo você começa a pensar assim, meio que, tipo, levando em consideração uma pessoa que não conhece a história. Você começa logo a pensar em que não é tão importante assim, tá ligado? Quando você olha de cara para todos os perpétuos, aí você olha nossa morte, sei lá, tanta coisa doidona que a gente percebe que tem um peso na vida. E a gente olha assim, sonho, vai sonho, que bosta, sonho. Um negócio tão, né? Bota Só fé, que, velho. só que aí é tanto que o reino dele é bem bonito e não sei o quê. E aparentemente não é tão importante assim. Tanto que a história toda começa porque o Roderick quer aprisionar a morte, não é o sonho. Uhum. E aí, tipo, quando ele aprisiona o sonho, é como se fosse assim, droga, não era isso que eu queria, isso aqui é bem mais ou menos e tal. E que você percebe a cadeia de coisas que vai acontecendo Exato. quando ele é aprisionado. E eu acho muito simbólica no decorrer da série a forma que ele mostra que sim, como o Rubinho falou, né? A gente tem sonhos por toda a nossa vida. Sonhos são coisas que nos impulsionam, né? A outras coisas. Mas ao mesmo tempo também mostra na série como as pessoas, tá ligado? Tipo, é só você ver como é o nome lá? Do filho da. Esqueci o nome dela. Da moça que rouba as coisas, né? Do Sandman. Sim. O professor Lupin. Ele, tipo, doidão cabeção, velho. Ele tinha todos ali os artefatos, né? Do Sandman ao alcance dele, por causa da mãe. Mas você percebe que isso não fez dele uma pessoa de boas, bem-sucedida, feliz, satisfeita. Não. E não é porque ele tá preso. Não é porque ele tá preso. Porque você percebe a todo momento que a mãe dele fala que tem uns motivos para ele estar ali, porque ele surtou. E você percebe como tem essa linha tênue aí entre eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu tenho algo que eu quero fazer, mas também tem o outro lado de aquilo ali te aprisionar, aquilo ali nunca se torna, assim, nunca ser suficiente, você sempre querer mais, ou você ser uma pessoa implacável e querer aquilo a todo custo, sem pensar em consequências e outras coisas. É algo bem, bem complicado. Eu acho que essa série, todos esses conceitos dela são muito profundos, velho. Se você assiste refletindo mesmo, você fica, pô, velho. Ela tem uns diálogos que são, nossa, sensacionais. Acho que a gente ainda vai falar disso, pô, vou deixar. E assim, isso porque
nesse universo da série, quem foi aprisionado foi o sonho, né? E a gente vê as consequências de uma sociedade sem sonho, sem a capacidade de sonhar. Mas eu acho que se qualquer outro desejo não, qualquer outro dos perpétuos Pensando no fosse... desejo agora. Não, mas assim, se qualquer outro, se fosse por acaso, por exemplo, se o cara tivesse conseguido aprisionar a morte, eu acho que desencadearia uma outra série de consequências Nossa, ainda é desastrosas pior também, ainda. tá ligado? E que talvez a gente não imagine, porque assim, por exemplo, eu não imaginaria, tipo, é como Nicole falou, assim, é o sonho, que é sonho, gente? No máximo eu só não A vou, necessidade, né? no máximo eu já não lembro mesmo dos sonhos quando eu acordo, então, tipo, enfim. Já a morte, a gente pensa assim, não, morte é uma coisa mais importante. Imagine se ele tivesse conseguido prender a morte, então ia ser umas consequências muito maiores, mas se ele tivesse conseguido aprisionar o desejo, enfim, qualquer um dos outros perpétuos, assim, talvez as consequências sejam mais desastrosas. E talvez seja o mais legal da história seja justamente esse, ele pegar o menos. Talvez o que seja menos valorizado ou menos temido, não sei. Tá ligado? Porque acho que quem são os sete? São os sete, né? Sonho, morte, acho que delírio, destruição, Desejo. destino, desejo e desespero. Pronto, são esses sete, né? E você percebe isso aí, que inclusive entre eles, a única que valoriza ele um pouquinho é a morte. É. Mas É. os Chama outros, ele de irmão aparentemente, e tal. nenhum se dá bem com ele. E, tipo, você percebe que ele é uma pessoa, assim, uma pessoa, né? Mas uma, não sei, uma personificação de alguém fechado, aparentemente. Mas os outros também têm os outros problemas dele e aparentemente ninguém tem problema um com o outro, só com ele. É Mas como isso é se. uma outra. Isso é outro ponto que a série faz a crítica, na verdade, né? Na evolução do sonho. Como ele de fato era muito fechado e meio que só se importava com o reino dele. E a partir isso você vai percebendo ao longo dos episódios, né? Que aí conforme ele vai conhecendo a humanidade, todo aquele lance já vou pular um pouco pra frente, né? Mas eu não quero entrar muito não. Mas quando ele conhece Rob, o cara com o melhor amigo dele, né? Com que ele se encontra a cada 100 anos, ele vê a paixão de Rob pela humanidade, ele começa a conhecer mais a humanidade. Ele vai mudando um pouco, deixando de ser tão rígido, de ser isso ou aquilo, né? Sim, Tanto sim. que. Mas aí eu já vou entrar lá pro final. Vamos voltar aqui. Retrocede. Voltei pro episódio 1. Mas do episódio 1 quero pular já pro episódio 4. Assim, gente, não é exagero meu dizer que se a gente quisesse, a gente podia fazer meia hora de podcast aqui só pra cada episódio. Dava Então, facilmente. pra gente poupar isso, na verdade. Poupar Pro você 4 precisaria de 2 até. Pra alguns episódios a gente precisaria. Pra alguns episódios da série, a gente teria que ter um episódio específico de podcast, na verdade. Verdade. Mas pra poupar você de continuar nos ouvindo falar besteiras aqui, a gente quer. Vamos pular pro episódio 4. Porque no episódio 4 tem. É um dos pontos. Um dos maiores. Assim, eu já fiquei. A série já me ganhou no primeiro episódio, né? Mas no episódio 4 tem só lembrei de Giovanni agora. Tem um embate, tem um choque de monstro, tem um embate de grandezas aqui. E aí eu vou resumir, caso você não tenha visto. O sonho, ele consegue fugir e aí precisa ir atrás de suas 3 ferramentas, né? 3 indumentárias que ele usa. E uma delas tá lá, ele acaba descobrindo que tá no inferno. E aí, quando ele vai pro inferno, ele vai visitar Lúcifer, Estrela da Manhã, pra conseguir pegar o seu objeto de volta. Só que pra ele conseguir isso, ele tem que enfrentar uma batalha com Lúcifer. E, meus amigos, E batalha. que batalha. Agora sim, eu fui pego de surpresa, certo? Eu não li as HQs e a graphic novel eu não li e não sabia. E aí, quando começou, eu tipo assim, gente, é isso que é a batalha? Eu fiquei tipo, que quen? Tá ligado? Assim, logo no iníciozinho assim, né? É porque, tipo, eu brincando com meu primo de 3 anos, né? Quando eu tinha, sei lá, 3 não, mas assim, eu com 8 anos ou 9 anos brigando com meu irmão, tá ligado? É meio que nesse campo. E acho que isso que é o magnífico, né? É uma Eu acho que batalha, de frase, é uma batalha de Nossa, imaginação. mas eu acho que se torna muito mais grandioso significativo. quando você percebe que não são só palavras.
Sim, Tá sim. causando um efeito um no outro. Isso é. Nossa, pra mim, esse episódio é poético. Ele é Sim, só que poético. eu digo assim, que de início você não espera isso. Primeiro, porque ela assim. Não, tudo bem, mas eu digo no sentido assim de que é bonito de assistir, sabe? Uhum, É algo que, tipo, eles não entram em embate físico, mas ao mesmo tempo uhum, entram. Eles sabem o que uma coisa que afeta a outra. É como se Lúcifer estivesse mostrando como ele é agente de causa, agente de uhum. embate mesmo. Então ele sabe o que vai uma coisa que vai destruir a outra. E é E é na persuasão, né? sensacional, incrível, lindo e maravilhoso quando a briga termina com ele falando de esperança, minha gente. É um A negócio. Nicole já deu spoiler. Não, Mas não, não, mas a gente já deu escolha Eu pra sei, já foi, menina! já Cai na foi. minha ó, não. Oxi. esse Nossa, nossa. episódio pra mim corrobora o que Eric tava comentando agora há pouco sobre o episódio 1. Porque Eric tava falando, é muito bom realmente. Eric e Nicole, né, comentaram que é muito bom que ele pega, entre aspas, o que seria mais supérfluo, que é o que foi o aprisionamento, né, o aprisionado, que foi o sonho. Uhum. E nesse episódio, pra mim, isso corrobora que na verdade não é tão supérfluo assim, porque uma das frases do Sandman entre ele e o Lúcifer é que ele olha e faz assim: mas até os seus servos precisam Nossa. sonhar com a esperança de um Uhum. paraíso. Gente, pelo Oh, amor de Deus, isso é mesmo que me Uhum. matar. Isso é uma obra de É, arte. é meio que dizendo assim, o inferno só existe porque as pessoas têm esperança do céu. Exato, exatamente. Se não existisse o céu, não teria inferno. bicho, Uhum. é por isso É que eu meio que falei, esse isso. episódio é poético. Ele é poético. É, Os então, diálogos, não é dessa série toda, mas É. beleza, vai beleza. uhum. Não, então, o que eu digo assim, é porque é uma quebra de expectativa muito grande. Porque, veja, esse episódio ele é construído assim, naquele lance, né? Um dos seus demônios. Primeiro, que Lúcifer é uma mulher, tá, gente? Só pra. Enfim. Gwendolyn Lúcifer Christ, te amo. é a menina Maravilhosa, me de sinto Game of Thrones. representada com aquela mulher na televisão tendo 1,90 m. Aí. É uma quebra de expectativa porque você fala assim, Lúcifer não, né? Sonho vai atrás e diz assim que um dos subordinados dela tá com o objeto dele. E aí ela tem que pegar, e aí, pra você conseguir pegar, é aquele negócio, né? Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Assim, pra pegar de volta tem que desafiar. Aí, como a nossa visão, a nosso conhecimento de duelos, assim, de reinos, essas coisas, é de duelo mesmo, né? E aí quando o Lúcifer fala assim, escolha um campeão pra lutar por você. E aí, quando ele escolhe, o demônio escolhe o próprio Lúcifer, né? Aí, isso na cabeça, por isso que eu falo assim, pra mim foi uma quebra de expectativa, porque na minha cabeça, a série foi construindo exatamente isso. A Uhum. ideia de que seria um embate, tá ligado? Escolha um campeão, quem é que vai? Porque só um embate pra você conseguir de volta a que ele pertence e tudo mais. E quem ganhar perde o quê? Quem perder ganha o quê? Enfim. E aí, quando começa, aí eu disse assim, gente, mas é isso. E aí, quando eu tava falando assim, por isso que é bom o lúdico. Porque mostra que, mesmo eu fiz a referência aqui de que, tipo, eu era tipo, meio que criança brigando, né? Que fica falando essas coisas, tá ligado? Tipo, meu pai é bombeiro, é mais importante que o teu. Ah, então o meu pai é um super-herói, então ele é mais importante. Ah, mas o meu tem poder de não sei o quê. Aí você vai aumentando o poder pra tentar chegar num ponto que você é mais forte que o outro. Talvez essa própria construção de trazer a gente de volta pra esse lugar que a gente realmente, no início a gente estranha, pelo menos eu estranhei, mas no fim das contas eu acabo identificando porque era algo que a gente fazia mesmo, assim, sabe? De brigar no. Beleza. De brigar no campo das ideias. Mas aí, como a Nicole falou, não fica só nas ideias, né? As coisas realmente vão acontecendo. Uhum. E aí eles começam a entrar. Só que no nosso caso, né? Eu criança. Eu brincava com isso nesse sentido de superpoder, né? De coisa tipo, eu fico invisível. Se tu fica invisível, então eu ganho uma visão raio-x. Aí, Sim. mas eu ganho o poder de cegar sua visão, enfim. É só com coisa besta. Mas aqui é filosofia entrando em cima de física, com física. É tipo, não são duas crianças. É usando o artifício de duas crianças, mas é como se fossem dois mestres PhD em física quântica Sim. de não sei das quantas, brigando. Então usa uns conceitos, assim, muito surreais, até entrar no âmbito da filosofia, né? Que é o lance do.
eu sou a vida, eu sou a antivida. Então, aí, fora Nossa, que, é lindo demais. fora que, assim, efeito visual sensacional, assim. Não 10 de sei, 10. como eu não li as graphic novels, eu não sei como seria ver isso nas páginas dos quadrinhos. Mas a forma como foi retratada na série, graficamente falando, gente, que coisa linda! Que Aham. coisa linda de ficar embasbacado. Você olha assim, meu pai amado. Não, amigo, aquela cena quando ela começa, né? Porque Lúcifer que começa essa batalha. Quando ela diz que é Uhum, um lobo, não sei o que lá, não sei o que lá, que começa a aparecer o lobo das sombras. Que negócio tão sim, bonito. Meu Deus do céu. sim. É lindo demais. E aí, eu acho que a ideia dessa questão da língua, pra gente, como cristão, a gente pode interpretar. Espero não estar fazendo uma. Tá querendo encaixar as coisas de forma forçada, mas eu me lembro muito daquilo que Tiago fala, né? Sobre a língua. Sobre refrear a Uhum, língua. Que é. Talvez a série esteja fazendo uma metáfora sobre como aquilo que a gente fala tem poder sobre as outras pessoas, sabe? Sobre como uhum, a nossa forma de falar, o que nós falamos pode trazer mal, pode fazer mal a alguém. E a gente, uhum. inclusive, até citou isso no último episódio, né? Que eu lembro que eu falei, tenha cuidado em como você vai tratar o coleguinha. Foi alguma coisa assim que eu comentei. Mas, gente, é muito isso, sabe? Aquilo que a gente profere, a língua da gente, ela não tem freio, basicamente, né? A gente não consegue controlar. É como muito bem disse Carol Conká no BBB do ano passado. Minha língua é um chicote. E realmente é muito isso. A língua da gente é um chicote, a gente não tem controle sobre ela. E eu acho que essa cena remete muito a isso, sabe? A gente não tem controle, a gente pode proferir coisas que podem causar destruição real, real mesmo. Já falando de uma forma bem macro e bem, talvez até fantasiosa, mas quantas guerras não poderiam ter sido evitadas se palavras não tivessem sido evitadas de ser ditas, né? Então, Uhum, eu acho que a série faz isso, mostra isso com muita primazia. Essa cena da batalha é espetacular, é linda. Tem um dos quotes mais divulgados da série, eu acho, que é qual é o poder dos sonhos no inferno. E aí é uhum. exatamente quando ele responde dizendo aquilo que eu falei, né? Que os seus súditos precisam ter o sonho de um paraíso. É alguma coisa mais ou menos assim. É do jeito que eu falei antes, agora há pouco. Então, se você quiser relembrar, eu falei certo a primeira vez. Mas é espetacular, gente. E uma coisa que eu reparei é que, assim, todos os que estão ali no inferno estão realmente clamando, gritando. Parece que às vezes eles estão constantemente naquela situação de briga, de guerra. Mas todas as pessoas que aparecem no inferno, todas elas têm um rosto de sofrimento. Inclusive o próprio Lúcifer. A personagem da Gwendolyn, por mais que às vezes ela tente mostrar uma supremacia, tente mostrar que está tudo bem, poder, mas às vezes você Calma, percebe mansidão. isso, você percebe que ali tem um olhar de dor sobre ela, principalmente quando ele fala que, quando ele termina lá todo o discurso e vai embora, e aí ela fica meio que encarando nada, meio que refletindo no que ele diz, né? Porque quando ele fala Uhum. que é a esperança, que ele consegue se levantar e a batalha finalmente termina, entra uma fresta de luz ali, minha gente, que é Ah, espetacular. Que coisa tão linda eu de se ver. lembrei, aí, assim, né, Lúcifer se mostra como sonho mostra que é o universo, aí Lúcifer mostra que é antivida, e aí O corvo, né? no plot twist final, aí Sonho fala assim, né, que eu sou esperança. Aí ele fala, né, aí quando ele olha assim, fala assim, o que pode matar a esperança? É tipo Pois assim, é. mic drop, tá ligado? Puxa. Uhum. O que pode matar. E assim, pra gente que é cristão, pelo amor de Deus, a gente não precisa nem forçar muito pra encontrar uma lógica, uma graça cristológica sobre isso aqui, né? O que pode matar a esperança. Por muitos anos na minha igreja, por exemplo, por muitos anos mesmo, assim, por mais de 10 anos, eu acho 15, não sei, tinha uma frase escrita, pintada na parede atrás. A gente mudou de igreja e pintaram a mesma frase, que era Jesus Cristo é a única esperança. Era isso, né? E aí, pra mim, quando fala sobre esse lance de esperança, morrer e tudo mais, o que mata a esperança, na minha cabeça só vem essa frase: Jesus Cristo é a única Uhum. esperança. E aí é esse lance, assim. Lúcifer se apresenta como um antivida, não é necessariamente a morte, tá ligado? Veja que tem uma diferença nisso. Né? Ele não se apresenta. O antítese da vida não seria a morte nesse caso aqui, seria uma antivida. E aí. Sandman se apresenta como uma esperança. E ele fala assim: pronto, e acabou-se, porque nada consegue matar a esperança.
Diferente do ditado popular que a gente diz que a esperança é a última que morre, né? Nesse universo aqui, na verdade, a esperança não morre. E a gente tendo Cristo como essa esperança, Jesus Cristo como a única esperança, a gente sabe que não existe morte para Cristo, para a esperança que é Cristo, na verdade. Ele venceu a morte ainda assim, tá ligado? Enfim, é surreal de lindo. Surreal de lindo. Eita, todas essas coisas que o Pedro falou. Além de que ele só consegue reagir porque o corvo vai lá na frente dele e diz: mestre, eu acredito em você, porque você é o sonho, e sonhos não morrem. E aí é quando ele remete à ideia de que uma pessoa que tem sonho, ela tem esperança. Uhum. Então, essa esperança, ela nunca vai morrer. É como se Sim. às vezes nem ele mesmo soubesse o poder que ele tem, né? Mas do poder dele, Uhum. né? Aí entra Martin Luther King, I have a dream. Mas olha, esse episódio 4 foi só uma caminha pra cereja. Eu não vou nem dizer cereja do bolo, porque na verdade o episódio 6 ainda vem depois. Mas o episódio 5 é tão magnífico quanto. Nossa, E traz reflexões também tão incríveis quanto. Eu acho que, na verdade, esse podcast aqui a gente vai focar mais no 4, 5 e o 6. Os Sim. outros são bons? São também. Mas é porque esses são os mais. Tchan. Mas aí vamos falar um pouco do episódio 5. Resumidamente, o episódio 5 fala sobre um debate entre verdades e mentiras, né? O personagem que Nicole falou, John, que é o filho da mulher que roubou um dos artefatos do sonho, ele pega um rubi, e esse rubi tem um poder de... É como se fosse a pedra da realidade do Thanos. Ele tem o poder de fazer as coisas acontecerem como ele quer. Então, nesse caso, nesse episódio, ele omite... Esse cara, ele acredita, né, que o que destrói o mundo é a mentira. Que o mundo seria uma outra coisa se todas as pessoas falassem a verdade o tempo todo. Então, praticamente todo episódio se passa num ambiente só. E numa lanchonetezinha, né? Num dinner, né, que chamam lá. Uma lanchonete, tipo, de bairro assim. E aí, todo mundo que frequenta essa lanchonete, que tá nesse mesmo local que ele, nessa mesma hora, ele controla, fazendo com que as pessoas não consigam mais mentir e falem as verdades umas para as outras. E são pessoas que, como frequentam lá constantemente eles já se conhecem. Então, existem diálogos e coisas por trás. E aí, mostra-se... O episódio mostra como é o dia a dia deles, no caso, falando as mentiras, entre aspas, e depois falando todas essas verdades do que verdadeiramente um acha do outro, digamos assim. Caos, viu? E tem esse contraste. E esse episódio, assim, é um dos mais sanguinários, tá? Muito é um episódio pesado. do tipo assim, do tipo assim, não assista na sala com seus pais também. E nem comigo. Véi, o Rito falou isso, foi muito engraçado agora. Eu assisti essa série, a minha mãe, os meninos sabem, tudo que eu assisto praticamente, mãe assiste comigo. Uhum. Mas ela não é muito chegada em filmes, séries, seja o que for, que tem muitas essas personificações de demônios, de diabo, dessas coisas. Ela não é muito chegada. Não por não ter medo, mas é porque ela realmente não gosta. Uhum. E aí, Uhum. quando lançou Sandman, eu disse logo, mãe, vou assistir sozinha mesmo, porque tem essas coisas que ela não vai gostar. Ela, tá bom. Sendo que, justamente quando chegou nesse 5º episódio, ela sentou pra assistir comigo. Aí ela ficou assistindo assim, ela ficou, caramba, pesadíssimo. E eu fiquei, nossa, realmente, porque é um episódio que é a melhor, uma ótima, né, apresentação da depravação total. Porque é assustador e ao mesmo tempo tem um episódio inclusive tem um episódio de Sobrenatural e acontece aí, é mais ou menos o mesmo. É claro que não é tão pesado porque Sobrenatural não é mais 18, mas é na mesma vibe assim, de um dia em que as mentiras são proibidas, todo mundo começa a falar a verdade. E obviamente tudo começa a ser o caos e enfim, né? A gente sabe que, querendo ou não, esse tipo de abordagem acaba induzindo a gente a pensar que mentira é algo bom. Mas a gente precisa lembrar de que se na minha verdade vem alguma consequência, essa consequência é justamente por causa do pecado. Se eu falo, por exemplo, nesse episódio de
sobrenatural, não é num lugar específico, como em Sandman. Sandman, tudo acontecendo no mundo, mas no episódio foca numa lanchonete, né? E no episódio de Sobrenatural, não, ele sai andando na rua assim e ele vai percebendo que as pessoas vão começando a brigar, a se bater, a fazer meio de maldade um com o outro. E a gente vai percebendo que o problema não é a verdade. O problema não é falar a verdade, o problema foi as reações dessas pessoas em relação à verdade. Então, a nossa natureza caída e pecaminosa, ela não aceita a verdade. A gente não aceita a verdade. Exato. A gente tem a tendência a se irar, a... É muito mais fácil aceitar a mentira pra gente. Sim, a gente prefere, e ainda que saiba que é mentira, a gente prefere ouvir uma mentira. Simplesmente porque a gente tem um ego do tamanho do mundo, um orgulho gigantesco, uma facilidade enorme para se irar, para assim, perder a paciência, para tudo que é coisa ruim. Então, quando vocês assistirem coisas nessa mesma abordagem, não pensem que tá vendo como a mentira é importante para a sociedade? Não, não é. A mentira não é importante para a sociedade. O problema é que não existe a mentira sozinha. Existe todo o resto. Que a Todas as gente, consequências dela. infelizmente, o pecado impede a gente de conviver de uma forma pura, né? Depravação total, como eu falei. Uhum. Esse episódio, ele começa... Logo no início eu já sabia que as coisas iam desandar. Eu já estava prevendo já que... Primeiro, assim, que é o primeiro episódio que as coisas acontecem um pouco diferente do padrão dos 4 primeiros Sim, episódios, né? sim. Você fica tipo, opa, é a Mas mesma ao mesmo série tempo ainda? Tô você assistindo. percebe uma tensão. Você Aham. percebe que tem alguma coisa errada ali. De início eu pensei que era uma ilusão, sabe? Alguma coisa assim. Depois você começa a ficar meio tenso assistindo as coisas que estão acontecendo. É assustador. E eu não sei o que é mais assustador, né? Em isso acontecer ou em o John lá achar que faz sentido o que ele tá fazendo. Não sei Uhum. o que é pior. Eu não, assim, espero não estar viajando, mas eu acredito que a série é toda muito metafórica, filosófica, cheia de simbolismos em absolutamente tudo. E eu não sei se vocês repararam que a fotografia, especificamente a fotografia desse episódio, tem uma característica muito peculiar. As iluminações, tem a iluminação padrão, obviamente, né? As luzes brancas que iluminam o ambiente e tal. Mas tem 3 cores de lâmpada que estão fazendo destaque constantemente, que são as cores primárias: azul, amarelo e vermelha. Eu não sei se isso foi proposital, se isso foi pensado dessa forma, mas na minha cabeça isso funcionava constantemente durante todas as vezes que eu estava assistindo aquele episódio. E todas as vezes que aparecia uma lâmpada ou algum detalhe nessas cores, pra mim era só mais uma vez a série tentando reforçar a ideia de que nós já nascemos com esse problema da mentira. Nós já nascemos na mentira e nós não estamos acostumados, porque a ideia de cores primárias, e inclusive eu até já citei isso no episódio do ano passado sobre que a gente lançou em junho, Dia dos Namorados. Eu falei sobre Her, que é um filme todo baseado nas cores primárias e ele tenta trazer de volta, pelo menos na minha cabeça, né? Ele evoca muito a ideia de que o amor é algo muito natural da gente, é algo muito próprio, é algo que já nasce junto com a gente. E agora na série mostra um outro extremo, né? Mostra uma outra situação que não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação com o amor, com algo bom, algo belo, mas que, pra mim, na minha cabecinha, funciona dessa forma. Tem aquelas 3 cores ali constantemente fazendo contraste e é uma cena que reforça a ideia de que nós, como seres humanos, já nascemos sedentos pela mentira, desejosos por ela e nós não conseguimos viver sem ela. Isso já é algo meio que natural da gente. E aí, pra mim, foi também um dos episódios que eu parei. Quando terminou, eu parei. Eu disse, não, velho, eu não acredito que eu acabei de assistir isso. Porque ele é todo muito bem costurado. Ele faz uma crítica gigantesca ao homem e ao que nós somos em si, em nosso próprio ser.
mas ele é muito bom de se assistir. Ele é muito bonito. Eu acho que é 56 minutos de episódio, não tenho certeza. Mas passa muito rápido, porque é muito bom. É muito, muito bom. Uhum. Sobre esse episódio, eu lembro que também foi o primeiro episódio que quando eu tava assistindo tudo numa vez só, numa tacada só, e quando terminou isso eu falei assim, não, eu tava assistindo com um amigo meu, eu falei, não, vamos parar aqui, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Aí a gente começou a conversar. E aí um dos pontos que eu falei foi exatamente esse, né, que a Nicole já falou, da depravação humana. Aparentemente, assistir esse episódio é meio que... Ele joga na nossa cara, obviamente, a nossa depravação mesmo, e parece ser algo completamente desesperador. Assim, você acaba terminando, de certa forma, diz assim, meu Deus, não tem esperança pra gente, assim. Uhum. A gente merece a morte mesmo e tudo mais. Ele faz esse contraste da verdade e da mentira, mas aí tem um plot twist depois, porque você é levado a pensar que você acaba comprando o discurso de John, né? De que realmente a gente não presta, e assim, isso é verdade, obviamente, mas nesse sentido de que, tipo, a gente só fala verdade, a gente só fala mentira pras pessoas e porque a gente fica mascarando tudo o tempo todo. Só que aí, Sandman, quando ele chega no final, ele fala que não é necessariamente a mentira, não é que a gente estivesse mentindo o tempo todo. Aí ele começa, quando o Sandman ele começa a mostrar, ele fala muito pontualmente, assim, né? Ele não aprofunda tanto, mas ele fala a motivação por trás de cada um. Quando ele fala assim, que o cara, ele tava querendo aquilo porque ele queria agradar o pai dele, que não elogia ele há tanto tempo, se eu não me engano. A outra, a esposa, não é simplesmente como se ele estivesse mentindo por mentir, na Uhum. verdade, né? Como E se não tivesse é um querendo motivo passar. por trás, né? E não é nem querendo passar pano pra mentira, né, gente? Não é isso. Pelo amor de Mas o que ele Deus, tá não. falando assim, eu tenho um objetivo, assim, eu tenho não é porque eu não falo a verdade aqui, não é porque simplesmente eu quero mentir. Eu falo a verdade. A intenção era boa, né? Mas acho que nem. É porque eu não lembro exatamente como é o termo que ele fala. Mas não é no sentido assim, de que, tipo assim, eu não tô falando a verdade, eu não tô escancarando as coisas simplesmente porque eu. Deixa eu tentar resumir aqui de certa forma. Por exemplo, mesmo quando a gente tá certo em algumas situações, a gente não fala a verdade de forma grotesca, porque acaba sendo ignorância e acaba sendo prepotência da nossa parte. Então não é como se simplesmente a gente tivesse que falar a verdade. Não é isso, né? O evangelho também não é só isso. Não é só você, por conhecer a palavra de Deus, a gente sair arrotando teologia na cara das outras pessoas. Porque se não tiver amor, se não tiver o seu. Qual é o seu objetivo, a sua intenção em falar aquela verdade? Então, é como se assim. Oi, Karina Bach, tudo bem? Então não é simplesmente a dicotomia verdade e mentira. Porque ainda assim, falando somente a verdade, a gente pode estar pecando e errando do mesmo jeito. Tá ligado? Não é exatamente isso, mas o que eu entendo que quando o sonho fala é meio que nesse sentido, assim. Não é simplesmente falar a verdade por falar a verdade, tá ligado? Eles não estão escancarando a verdade, não por porque eles estão querendo mentir e pecar por causa disso. Mas é porque pra chegar a algum objetivo, alguma coisa do tipo, eles precisam lidar com as coisas. Enfim, o que eu tô dizendo assim, é porque do jeito que eu tô falando, eu não tô conseguindo expressar direito, porque eu não lembro exatamente o termo que ele fala lá. Mas aí parece que eu tô defendendo a mentira, não é bem isso. Mas aquele lance, por exemplo, no ambiente formal, empresarial, a gente tem as nossas regras éticas e tudo mais. Eu poderia simplesmente chegar pra minha chefe e dizer que eu quero ir embora e não suporto mais aquilo e quebrar o computador e sair, e teoricamente eu estaria na minha verdade, porque aquilo é o que eu tô sentindo, é o que eu tô vivendo agora, é o que eu tô pensando. Mas eu posso simplesmente também dizer assim, não, beleza, vou fazer o que você tá pedindo, tranquilo, tudo mais, e faço. É nesse sentido assim, não necessariamente eu estou pecando porque eu estou mentindo pra ela, tá ligado? Uhum, entendi. Eu estou dosando as coisas porque eu tenho um objetivo, porque eu tenho um sonho. Aí nisso que o próprio sonho da série se baseia, né? Eles Uhum. não estão simplesmente jogando as verdades e fazendo aquilo dando vazão a tudo porque eles querem mentir. Não, é porque eles têm um objetivo, eles têm um sonho, eles têm um alvo a se alcançar, tá ligado? Uhum. Então, é meio que. Deu pra entender um pouco melhor agora, eu acho, no que eu falei, porque eu tava um pouco E confuso. até nesse episódio tem uma parte que
pode parecer, mais uma vez, né, que ele tá se utilizando do argumento de algo muito fútil como os sonhos, porque um dos personagens, a vontade dele que é apresentada nesse episódio é simplesmente comer um hambúrguer. Sim. Parece uma coisa besta, parece uma coisa fútil, mas às vezes tem tanto peso na vida de uma pessoa que a gente não consegue mensurar. E aí você pode tirar diversas reflexões do que poderia ser esse hambúrguer na sua vida, sabe? Mas, enfim, é muito Mas isso do que o Eric falou mesmo. mas acho que o que mais grita nesse episódio mesmo, que foi o que a Nicole já falou no início, é o lance da graça de Deus, assim. Sim. Sem a graça de Deus na vida da gente, a gente é literalmente aquilo. É podridão, é morte e assassinato e é aquilo. Assim, se tem uma coisa que pode ficar muito mais claro com esse episódio, nitidamente pra gente falando como cristão, é exatamente isso, assim. Sem a graça de Deus controlando os nossos impulsos, refreando a nossa língua, ajudando a gente nas coisas, independentemente se a gente foi salvo já ou não, tá ligado? Porque essa graça de Deus, ela não é a graça salvífica, né? Então, se não fosse a graça de Deus, a gente estaria muito, mas muito pior. Muito Verdade. pior. E aquele pequeno restaurante no final do episódio seria só uma préviazinha do que é uma sociedade sem a graça de Deus, sem os princípios morais que Deus, por sua graça, já colocou na gente, né? Desde que a gente nasce. Enfim, Exatamente. vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse episódio 5? Não, quero chorar pensando no 6. Não, também não. Então vamos pro 6. Gente, o 6 O maior. é É um confronto muito grande. uma preciosidadezinha, assim, do 6. Que é... Novamente, deixa eu resumir aqui. Depois de todo esse embate do episódio 5, né? Sandman, ele vai pro mundo real, no caso, e ele vai encontrar sua irmã, que é a Morte. E esse episódio 6, ele foca basicamente no diálogo entre ele e a Morte, e depois no diálogo entre ele e um ser humano que foi desafiado a não morrer. Ele não queria morrer, e Sandman, pra meio que provar que as pessoas não aguentariam ficar sem morrer, disse pra ele assim: beleza, então você não vai ficar sem morrer. Deus concedeu o desejo dele. Só que Sandman fez isso acreditando que em pouco tempo ele ia se arrepender e ia voltar atrás e ia dizer assim: não, eu prefiro morrer. Só que aí ele viu que a humanidade tem muito mais coisa, tem muitas mais belezas na vida e pelas quais vale a pena viver. E aí, mesmo séculos e séculos se passando, o cara ainda tem paixão pela vida. Porque esse episódio meio que me divide em duas partes, né? A primeira parte é o diálogo com a Morte, a irmã dele, que é sensacional, é fantástico. E a segunda parte, que é tão fantástico quanto, é justamente esse encontro de séculos entre Sandman e Rob, que é o amigo dele. Mas e aí, gente, quer que vocês comecem falando sobre isso? O nome do episódio já é poético. Porque o nome do episódio é O Som das Asas Dela, que é se referindo à morte. Eu também fiquei observando isso, velho. E todas as vezes que acontece da morte levar alguém, você percebe que tem asas. Você não escuta o som das asas, mas você vê a sombra das asas batendo em alguma parede, fazendo sombra e tal. Só que, gente, a morte é muito serena. A morte é muito tranquila. É muito convicta do que ela tem que fazer. E ele até, em algum momento, ele até pergunta, né? Como é que você consegue fazer isso toda hora, a todo momento e com tanta pessoa no mundo todo? Ela faz... É algo que é parte do meu dom, é algo que é parte do que eu tenho que fazer. Então eu já faço de forma natural. E é muito doloroso todo o processo que vai mostrando exatamente em todas as fases da vida. A primeira pessoa que ela leva é um senhorzinho idoso que está sozinho lá no quarto. Nossa. Deus me controle. Tocando saxofone. O que ele toca? Violoncelo. Sax, né? É um violino, violoncelo, alguma coisa assim, é verdade. Ele tá tocando um instrumento e aí, quando ela chega, ele meio que já conhece ela, porque ele tava meio que na espera dela. Isso já é algo muito, muito que grita assim na cara da gente. Falando muito sobre como a velhice da gente, como futuramente nós seremos na velhice, meio que na busca constante daquilo que nós vivemos por algo, né? Pra gente que vive na espera de algo. Porque este senhorzinho termina
o seu último momento de vida recitando um salmo. Ai, Senhor, me segura. E aí o Ele próprio recitando o Sandman. Ashemá é uma coisa linda, linda, linda. Pois é, e aí o próprio Sandman já se pega muito reflexivo, né? Porque você percebe que ele já tá muito emocionado nesse momento. E aí eles vão. Depois tem o rapaz que tá jogando bola e ela simplesmente chama ele, chama o nome dele e sai, vai embora. Ele diz, né? Olha, eu queria ver você novamente. E aí ela diz, você vai me ver, mas é muito em breve. No final do arco com ela, ela volta pra buscá-lo, porque ele infelizmente faleceu. Tem uma cena com um bebê, minha gente. Aquilo dali me destruiu de uma forma Uhum. indescritível. Porque ela basicamente fala o que a gente sempre pensa quando a gente escuta que um bebê faleceu. Foi tão pouco tempo de vida. Ela fala exatamente isso quando ela pega o bebê do berço. Ela diz: amiguinho, tão pouco tempo, não é? É isso, sabe? São frases que resumem muito o que a gente sente e o que a gente fala na nossa própria vida. Só que ela fala uma coisa que a gente não tá acostumado a pensar. Ela olha para o Sandman e diz: todo mundo olha para isso como uma maldição e não consegue enxergar a beleza do meu dom. E realmente, gente, pelo amor de Deus, entenda. Meu pastor uma vez até já falou que às vezes parece até ser egoísmo da gente. A gente tá vivo e tá pedindo a Deus para Deus levar a gente. Eu tenho uns certos desacordos um pouquinho com relação a isso, mas entendo o sentido geral do que ele estava querendo dizer. Só que às vezes a gente precisa também encontrar beleza na morte. É difícil? É muito difícil isso. Mas a gente precisa entender que toda coisa ruim também tem um lado bom pra gente aprender, pelo menos pra trazer um aprendizado. Salomão já falava isso, né? Já falou isso há Exato, muito tempo. exatamente. E eu acho que isso pesa ainda mais pra gente como cristãos, né? A gente Sim, sabe quais os destinos dos nossos caminhos. Mas que a com gente não tem a certeza. certeza, né? Porque só quem tem é Deus. Mas eu acho que a morte deveria ser um alívio para os cristãos. Exato, exatamente. A gente tem a certeza daquilo que ele falou lá no inferno que eu citei agora há pouco. Nós temos a esperança e o sonho do paraíso. Nós temos essa certeza, nós temos essa esperança de que no momento em que os nossos olhos fecharem aqui, eles vão se abrir novamente e nós vamos estar com o nosso Senhor. Então, isso é enxergar a beleza da morte pra gente que tem essa esperança. Sabe? É doloroso, é difícil, a gente sabe disso. Pra quem fica, é horrível. É um momento assim muito doloroso. Mas existe a necessidade de passar por esses momentos até para que a gente se fortaleça mais, se aproxime do Senhor, se aproxime das pessoas que estão ao nosso redor. E isso é muito poético, a forma como a série trata, a sensibilidade que a série trata a morte é algo muito, muito singelo, sabe? É muito cru e ao mesmo tempo é algo muito humilde. Eu não sei explicar, velho. Esse episódio bateu assim muito pesado, porque aí depois ele começa a falar sobre amizade. E aí vem outra rasteira. Eu já tava no chão, ele me deu outra rasteira, me levantou pra me derrubar de novo. Que é o que Eric falou do amigo, né? A frase final dele é sensacional. Pode falar esse spoiler já? Pode, né? Pode. Ele passa todo ano, a cada 100 anos, ele vai lá e vê o amigo no mesmo bar, no mesmo que começou sendo uma taverna, né? Ah, é E tão aí vai lindo Uhum. isso. só que aí tem depois de uma década, ou depois de um século, ele não vai lá. Porque ele E tava preso. aí, isso, porque foi no período da prisão dele. E aí o amigo foi, ficou lá, tomou uma cerveja, disse que tava esperando alguém. No final do dia, ele pagou a conta sozinho e o Sandman não chegou. Quando foi com 100 anos depois da liberdade, depois de 100 anos já, né, que eles se encontram. Uhum. Uhum. É, agora me bateu a dúvida, na hora da série eu não tinha entendido, mas ele, depois de 100 anos, ele volta lá e aí ele reencontra o amigo. Isso já é no finalzinho do episódio. Uhum. E aí o Sandman pede desculpa e diz que um amigo não faz o outro esperar. É alguma coisa assim que ele fala. Eu queria ter aberto o episódio aqui pra lembrar a Que frase momentos exatamente. antes o cara tinha dito a ele que ele era um amigo e na verdade ele meio que não quer isso, né? Não aceita. Isso, exatamente. O cara fala, né, que nós já somos amigos. Aí ele, não, nós não somos amigos. Ele meio que rejeita a amizade e aí ele já chega depois de 200 anos dizendo que realmente é amigo do cara. É muito significativo isso. Então, gente, não suma da vida dos seus amiguinhos.
Não suma e não deixe de dar sinal. E eu Autocrítica falo isso até com aí, hein? autocrítica. Não faça seus amigos esperarem. Não faça os seus amigos. Não faça com seus amigos o que às vezes eu faço com os meus. É isso Viu, que eu estou querendo Caleb? dizer. Ai, Não vai ai. cortar isso, não. Mas é bem isso. Vou cortar não, vou deixar assim o recadinho pra ele. E aí e a gente não vai nem dizer o que é que foi o recado, a gente só vai dizer, olha, escuta o episódio. Mas é bem isso, gente. Às vezes é muito. Na história, eles se viam a cada 100 anos. E eu fico imaginando a vontade, né? Quando a gente tem um amigo que a gente tá distante, no caso nós três aqui, por exemplo, sempre que a gente tá sempre conversando por rede social, mas sempre que a gente se vê, a gente arruma assunto assim, do nada, a gente vai falar da antivida, da antimatéria, mas a gente vai ter alguma coisa pra falar. Imagina o caso desses dois, que eram dois personagens que 100 passavam anos. 100 anos sem se ver. Imagina o quanto aquele que era humano e que tinha a essência da humanidade de ter contato e querer falar, de ser um ser social mesmo em si, querer conversar, querer ter um amigo, até porque todos os outros amigos dele passavam pela vida dele e morriam. Ele não tem um amigo eterno, né? Igual a ele terminou se tornando, né? O amigo eterno dele que ele tinha atemporalmente era o Sandman. Então, pra ele, é o imaginador que esse personagem sentiu. E uma coisa que eu achei sensacional na série, não sei se na HQ é isso, é que ele não envelhecia. Eu achei isso genial. Foi só um adendo mesmo que não agrega em nada, pelo menos ao E meu ver. também, uma coisa que eu achei interessante também, destruindo e reconstruindo a vida ao longo do tempo. Em um momento ele era alguém que tinha sucesso e boas condições, em outro ele era um bêbado que não tinha nada. E fica nessa, porque ele fica mostrando realmente como é a vida, né? E só pra fechar isso que Nicole falou sobre os altos e baixos da vida dele, uma das vezes que ele encontra o Sandman, eu acho que é a penúltima vez, eu não lembro, que é exatamente quando eles encontram a avó ou é a bisavó da Constantine lá, ele diz assim que tá trabalhando com alguma coisa de escravos. É alguma coisa assim. Que ele diz que é. Ele, assim, falando na linguagem da gente, né? Meio que como se fosse a profissão do futuro. E aí o Sandman diz, mas você não acha que você tá tirando o sonho de pessoas, não? Porque você tá realizando o seu sonho de conseguir dinheiro. De ter dinheiro, de ter especiarias pra comercializar. Mas você não tá tirando o sonho de pessoas, não, que estão sendo escravizadas. E aí ele meio que fica naquela, reflexivo, pensando pra Sandman caramba. só joga. Ele bota a pulguinha atrás da orelha assim. Pensa se Exatamente. Eu você tá achei isso fazendo o que é genial. certo. O que eu acho. O que eu achei massa nesse episódio, seja no geral, né? Da primeira parte do lance da morte, é quando ela fala. Ele fala muito sobre esse lance de você cumprir seu objetivo, né? Porque Sandman, ele meio que tava frustrado, na verdade, ele tava meio que desanimado, porque ele já tinha conseguido os seus objetos de volta. E aí ele tinha que reconstruir todo o reino dele e tudo mais. Então ele tava meio que perdeu a vontade de querer fazer as coisas, né? De querer voltar pra. Como o Guilherme botou aqui na pauta, né? Voltar pra sua missão. E aí a morte que chega e dá uns tapas na cara dele, né? Diz assim, meu filho, bota um cropped aí e reaja. Né? Aí é quando ele tenta. Aí quando ele vai andar com ela pra ver as coisas. E aí ele até pergunta assim, né? Se ela não se cansa de fazer aquilo e tudo mais. E eu acho massa quando ela fala assim. Não, simplesmente eu tô fazendo aqui. Aí que ela assim, no dia que eu terminar, ela realmente fala isso, no dia que eu terminar, Isso. eu apago a luz, beijo e tchau. Então ela assim, e até eu achei massa isso que ele botou aqui na pauta dele também, né, quando ele fala assim, né, da gente ter esse objetivo de cumprir sua missão mesmo, assim, a gente tá aqui, a gente tem um objetivo de vida, a gente tem o propósito da gente. A gente pode às vezes ficar meio que desanimado, que nem Sandman ficou, mas é isso aí, a gente tá aqui pra servir, né, nesse sentido. E se você parar pra pensar, acho que foi Nicole que falou, não lembro se foi Nicole ou se foi Pedro, mas nesse lance da morte, ela tá lá mesmo pra servir, pra fazer o trabalho dela, tá ligado? Enquanto houver, eu lembro que quando ela fala que quando houve vida, ela já tava lá. Sim. Tipo assim, porque teve vida, ela já apareceu, assim, é o serviço dela. E Ai, quando não gente, houver mais vida, ela vai desligar a luz e vai apagar. Ela fecha. Ela diz que ela não é nem desligar a luz, né? Acho que ela fala que fecha a porta e pronto. E é nesse sentido da gente, assim. Da gente. A gente está aqui para servir, né? Se você parar para pensar também, o sonho. Assim, sem sonho não existe o reino do sonhar, porque ele foi destruído, né? Mas também sem sonho o personagem, né?
Os seres humanos não sonham, mas também se os seres humanos não sonhassem, o reino do sonhar não faria sentido em sua existência. Exato. É meio que uma codependência, assim, de um existe pra servir o outro. Uhum. Porque um sem o outro não funciona bem. E é meio que nessa função da gente também, né? Da gente entender esse objetivo de vida da gente. E eu sei que às vezes a gente pode ser furtado dos nossos sonhos, como o sonho foi furtado dos seus objetos, mas ainda assim a gente encontrar esse propósito. E aí, sobre o lance da amizade, uma das coisas que eu mais gostei foi porque geralmente nas produções de fantasia, de ficção, que a gente vê essa questão da vida eterna e tudo mais, as coisas são tratadas justamente. E essa é mais uma perspectiva que Neil Gaiman me quebrou as pernas, né? Ele me frustrou. Porque geralmente a gente vê assim, não, fulano, ninguém gostaria de ter a vida eterna. Por quê? Porque você vai lidar com muitas perdas ao longo da vida e você vai ficar desgostoso. É aquele lance assim, né? A vida eterna, a princípio, parece ser maravilhoso, mas aí quando você não pode criar vínculo com ninguém, nem com coisa alguma, porque essas coisas perecem, se perdem e você vai viver num constante sofrimento. Uhum. E aí, eu achei que quando falou sobre isso, que era até, acho que era o propósito, o pensamento inicial de sonho, né, do The Sandman, era exatamente esse, de que, tipo, com o tempo ele vai ver que não vai valer mais a pena ser eterno, assim, né, ser imortal. Então ele vai pedir pra querer morrer, porque ele vai ver como as coisas vão passar e ele vai sofrer com essas coisas. E aí a gente até vê em um dos momentos que eles se encontram, né, em um dos séculos que eles se encontram, o cara, ele tá muito empolgado porque ele fala que casou e que nasceu a filha dele, acho que era a filha, que é a coisa mais linda do mundo. Ele fica tão empolgado. Que coisa linda, meu Deus do céu. Aí, num século depois, quando ele vai encontrar Sandman, ele tá desolado, frustrado, decepcionado, assim, porque ele perdeu as pessoas que ele amava, né? Que era a filha, a esposa e tudo mais. Aí Sandman vai nessa de que, tipo assim, então agora você meio que assim, né? Não exatamente com essas palavras, mas então agora você vai querer desistir de ser eterno, né? De ser imortal. Aí ele disse, o quê? De jeito nenhum. Já até ri, né? Tá ligado? Ele zomba de Sandman, fala assim, de jeito nenhum. A vida tá aí pra ser vivida. Tem tanta coisa boa pra se viver, tem tanta coisa bonita ainda pra se viver. Aí você, tipo, eu fiquei assim, falei, nossa, eu achava que ele realmente ia se arrepender e Eu também. ia querer morrer para não ter que sofrer por isso de novo, por essas perdas de novo. Só que aí isso dá uma outra perspectiva de você olhar pra vida assim, caramba, de fato, a gente passa por tristeza, a gente passa por coisa ruim, mas a vida é tão bonita, velho, assim, viver é eu lembrei agora da música do Vocal Livre, que é o Pagode. Clareou, né? Mas é meio que isso, assim, sabe? Você é levado a pensar que é só ruim, é só coisa ruim, mas aí ele mesmo faz você virar a chave e dizer assim, caramba, velho, é a vida, é bonita e é bonita, tá ligado? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, tá ligado? É meio que isso. Aí são só outros adendos desse episódio 6 que pra mim, eu gostei demais também. Mas vamos... Alguém quer acrescentar mais sobre esse lance do episódio 6? Não. Ok. Então vamos pular pra parte finalzinha já. Aí é meio que a série se divide assim, né, gente? Do 1 ao 4 tem meio que um arcozinho de The Sandman indo atrás das suas coisas. Aí o 5, 6 é meio que esse lance à parte, assim. São spin-offs, digamos assim. São essas Mas que obras ainda de assim, arte. são essas obras de arte que a gente descreveu agora. Obrigado, Pedro. E do 7 ao 10 ele meio que continua com outro arco, mas ainda assim interligado, né? Focando mais no Coríntio, que é um dos pesadelos, né, de The Sandman. E a Casa das Bonecas é outra família. Enfim, uma família que aparentemente não tinha nada a ver no primeiro arco, mas que aí Neil Gaiman faz uma volta pra encaixar tudo direitinho. E aí, vocês querem falar alguma coisa sobre esses 3 episódios finais, gente? Quero. Diga lá. Tem duas coisas que eu queria dizer. Primeiro, que eu queria dizer que Gaunt é um personagem que está sendo 100% subestimado. Não estão dando a atenção que Gaunt deveria ter. Que é, só pra contextualizar as pessoas, esses 4 últimos episódios, gente, são 3 criações do Sandman que foram para um mundo real e decidiram viver no mundo real como
infiltrados, digamos assim, entre os homens. Teve o Gaunt, desculpa. Teve o Coríntio. E como é o nome do outro? É alguma coisa do Ferreiro? O Verde do Ferreiro, né? Ai, Peraí, deixa eu ver se eu acho Eu acho aqui. que é o Verde de alguma coisa. Eu não lembro agora. Caramba, eu não lembro também o nome, não. Verde do Violinista. Verde do Violinista, obrigado. Isso. São 3 criaturas do Sandman que foram para o mundo real enquanto ele estava preso. E aí, diante disso, estão lá, só que ele precisa trazer de volta porque está tendo consequências disso. A primeira consequência, talvez. As 2 primeiras. Na verdade, as 3. Todas as 3 têm total ligação com o primeiro arco do Sandman, de quando ele ainda estava preso. Porém, o que eu queria destacar é. Esses 3 personagens queriam viver uma vida completamente diferente daquilo para o qual foram criados e para o qual foram destinados. E eu acho que o segundo, né? Porque o último que se resolve é o do Coríntio. O primeiro é o da Gaunt. O segundo é o do Verde do Violinista. E por último do Coríntio. Acho que é isso. É nessa ordem que ele vai resolvendo as coisas. Mas o do Verde do Violinista é o que para mim escancara exatamente essa ideia de que são personagens que foram para o mundo real porque estavam meio que cansados da vida que eles tinham sido criados para viver, só que eles entendiam quando ele cai na real, né, ele entende que a vida dele tem um propósito, que esse propósito precisa ser cumprido, que foi o que a gente estava falando agora há pouco, que Eric citou, né? E eu acho genial essa ideia. São 3 personagens que vão para caminhos completamente diferentes, cada um, mas que ao mesmo tempo terminam se encaixando. Um, de fato, não quer voltar para a vida que ele foi criada, ele só quer, não quer ter ligação nenhuma com o sonho. A do Verde do Violinista, ele quer cumprir o seu propósito. E a do Gaunt, pra mim, da Gaunt, desculpa, ela é sensacional. Por isso que eu acho ela muito subestimada. Ela não tava fazendo nenhum mal, entre aspas, no mundo real. Ela não tava matando pessoas, por exemplo. Mas ao mesmo tempo ela não tava deixando uma criança de viver. Ela tava meio que prendendo uma criança numa realidade totalmente diferente. Só que quando ela se encontra com o Sandman, ela fala algo muito massa, porque ele diz assim: você foi criada para ser um pesadelo. E aí ela diz: você acha mesmo que os pesadelos que você criou não têm o sonho de se tornarem sonhos? E aí quando ela falou isso, eu disse: putz, velho, que negócio tão chocante. Que negócio tão pesado, pô. Porque até a criação do próprio Sandman sonhava em ser um sonho, em ser algo bom, algo benéfico. E aí no final tem toda a, digamos assim, a conversão, o novo nascimento da Gaunt, né? E ela agora é um sonho, ela agora é uma nova criação, uma nova criatura belíssima, muito bonita. Com E eu asas. espero, isso com asas, super feliz, que ela nem ela acredita, né, quando acontece a mudança, mas eu espero muito que na segunda temporada tragam ela de volta, porque eu quero muito vê-la sendo de fato um sonho e vivendo aquilo que ela desejava ser. Você percebe a dor da personagem quando ela fala assim: olha, eu sou um pesadelo, mas eu quero ser um sonho. Todo pesadelo tem esse desejo, tem esse sonho de se tornar um sonho. Então, qual é o problema? Eu não quero mais ser uma aberração, eu quero ser algo bom para as pessoas, sabe? E era isso que ela tava fazendo ali com o menino. Na teoria, na cabeça dela, ela tava deixando o menino viver um sonho, porque o menino tinha superpoderes, inclusive o uniforme que o menino usa foi o uniforme da primeira versão de Sandman que existiu antes de Neil Gaiman fazer essa nova versão. Então aquele era o uniforme. E ele vivia dentro de um universo paralelo, né? Na teoria não era algo ruim, mas o menino simplesmente não estava vivendo. Mas é isso, eram as 2 únicas considerações que eu queria fazer sobre esse final. A gente precisa de realmente ser feito o Verde do Violinista e entender que nós temos um chamado, temos uma meta de vida, E detalhe que o Verde do Violinista era um lugar, né? Não era nenhuma pessoa. É É um lindíssimo, lugar. inclusive. Eu queria entender mais sobre esse Verde do Violinista. Eu fiquei muito curioso, porque, tipo, Também, era sim. um lugar e aí não explica muito. Enfim, fiquei muito curioso. Eu acho que ele faz parte do sonho em si, tá ligado? Tipo, de você estar Do num sonhar, lugar que né, no caso. Do você. Reino do Sonhar. Mas tipo, você estar num lugar bonito, você estar num lugar que você quer, algo desse tipo. Eu acredito Ah, que ele seja como a função dele seja trazer esse lugar no sonho.
É tanto Entendi. que quando ele volta à forma dele normal, ele deixa o lugar todo bonito lá. É verdade. Tipo aquela sala do Harry Potter. A Isso, sala secreta, né? a câmara secreta. Isso Não, mesmo. não é Câmara Secreta, não. É a É sala aquela secreta, sala. não? É a sala do. Onde a armada de Dumbledore se encontra. Que Isso. a sala é o que você precisa. Ah, A sala sim, precisa. sim. O nome é A sala sala Não precisa. precisa o nome? precisa, É, Ah, é é isso mesmo. realmente. Verdade, faz sentido. Nossa, mas ele é um velhinho tão legal, gostei tanto dele. ele é ótimo. E eu passei a série toda tentando lembrar de onde eu conhecia ele. Tu lembrou? Porque eu também não consegui lembrar, não, nem Não, eu procurei. pesquisei no IMDb e não achei. Eu sei que não Poxa, achei, velho. Mas eu sei que eu conheço ele de algum foi dos canto. nossos sonhos, gente. Eu gostei muito daquele diálogo lá dele falando sobre como a gente sempre fica procurando problema. Dentro do carro, né? Quando ele tá levando a menina Sim, pra convenção. sim. Maravilhoso. Ele fica dizendo a coisa que ele menos entende na humanidade é como a gente fica sempre procurando por um problema. E eu achei esse diálogo muito, muito engraçado, porque se a gente para pensar, isso é muito real, né? A gente, a mente humana, ela não consegue viver em paz. É claro que Cristo, né, traz essa paz, mas fora dele a gente não consegue e a gente nem tenta, porque a gente fica sempre encontrando motivos para tirar nossa paz, para nos agoniar, para ficar ansioso e ficar estressado. E se não tem nada, a gente começa a criar, a mente começa a criar paranoia e coisa que não existe, para ficar sempre nesse sentimento de tensão e de agonia e tal. E quando a gente podia simplesmente parar e respirar e aproveitar o momento. E é muito massa como um ser, como o verde violinista, toda a sua grandeza, toda a sua beleza, tanta função legal, você percebe que ainda assim ele por um momento curto se transforma num ser humano e cria um amor por aquela vida que ele teve ali, porque ele acha fenomenal a sociedade, os seres humanos e essa vida limitada que a gente tem. É até cômico você assistir isso e pensar que a gente de fato sempre não tem essa noção, né? Não tem, é como o Eric falou no início, de aproveitar, sabe? Olhar em volta e aproveitar esse momento e tal. É bem. Como eu disse, né? Essa série é muito poética, então ela tem diálogos que você vai meio que mastigando na mente por um Uhum. tempo, refletindo no que você leu. Eu fiquei assistindo e fica. Tipo, teve muitos diálogos que eu assisti assim, na hora eu nem liguei, e depois foi que eu fiquei assim, Depois bate, caramba, né? velho. É massa. Vale a pena rever, né? Vale Que demais. a gente falando agora me deu muito mais vontade de assisti-la novamente. Mas, ó, vamos encerrando, porque a gente destrinchou Bora. bem, eu acho, os arcos e a gente já tá em mais de 1 hora de episódio. Então vamos encerrar. E eu queria só os comentários gerais, assim, pra vocês. O que é que vocês acharam? Assim, porque a gente já falou disso, né? Mas uma nota de Sandman de 0 a 10, assim. O que é que vocês dariam? 11. Ah, eu dou 9,5, 9. Eu vou dar Eu 9 dou também. 9. Não sou tão emocionada. É, Bria também, Nicole. Acho que eu vou dar 9. Eu acho que. Eu nem Não, a sei. gente Aí você assim, por que você tirou um ponto? Não sei, mas eu também não quero dar 10. Eu quero ficar com 9. E eu acho É que esse o pra mim sentimento. tá bom. É Ai, esse o meu Deus. sentimento. Não que 9 De seja forma algo nenhuma. ruim. 9 é muito bom. Não, pois é, né? Eu ficaria muito feliz. O Eric estudante com 9, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Pois é, o tio aqui é exigente, mas só com os alunos. Mas. Ah. É, Olha, agora pronto. mas é sério, velho. Essa série Diga. bateu forte. Por isso que eu dou nota 10, é porque tem hora que ela dava assim, na minha cara mesmo, lapada. Foi muito boa. Eu acho que pronto. Se eu tirar algum ponto, é desses 4 episódios finais. Talvez um 9,5 por causa dos 4 episódios finais. Porque eu não acho, ainda que tenham muitas coisas pra se tirar de proveito desses episódios, mas ele meio que
parece uma outra temporada da série. Só tipo um epílogo. Que não é Olha, ruim, mas meio uhum. que. Não sei. Não vou Mas saber meu amigo que leu todas as graphic novels, ele diz que Sandman nunca dá ponto sem nó. Então, coisas que no início são jogadas assim, que parecem meio aleatórias, no fim das contas vai importar muito pra história toda. Eu espero que a gente consiga ter a história toda adaptada, né, pela Netflix, porque a gente sabe como é que funciona, né? Se não tiver audiência, se não bater aqueles números estratosféricos que a Netflix espera, a série corre o risco de ser cancelada. Até então não houve anúncio oficial nenhum de renovação, mas a gente fica na torcida. Eu acho que é só questão de tempo, porque 84 países com ele no top Em primeiro 10. lugar, eu tô Pois é. ligado. Mas aí, de qualquer forma, é bom se Não tratando de criar. já se É. foi o tempo em que a Netflix era a salvadora das séries canceladas. Hoje em dia é o contrário, né? Ao contrário, mesmo. Então a gente não. É bom não criar expectativa. Mas de qualquer forma, eu me empolguei muito. Eu espero que a próxima temporada continue com o envolvimento de Neil Gaiman. Por favor, Neil Gaiman, nunca abandone esse barco. Por favor. Por favor. Assim, e espero que continue trazendo essas reflexões, né? Eu vou tentar ler um pouco da graphic novel daqui pra que saia a segunda temporada, porque eu acho que não vai sair ano que vem. No Não. máximo, eu acho que só daqui a, no mínimo 2 anos, né? Uhum. Mas, e é isso. O que é que vocês esperam? Eu só quero que continue também com essas ideias filosóficas da série, com esses efeitos visuais. Na verdade, eu acho que a produção toda é muito minimalisticamente, não sei nem se existe essa palavra, mas é muito milimetricamente, essa eu sei que existe, é Hum, milimetricamente bem pensada. Então acho que se continuar com esse mesmo nível de produção em todas as áreas, trilha sonora, efeitos visuais, roteiro, enfim, se continuar com isso, eu acho que a série a tendência é só uhum. ser sucesso mesmo. Eu quero uma nova temporada pra eu ter um completo ódio pelo desejo. Coitada, deixa Lady Gaga em paz. Ó. Mas. Só um adendo que eu lembrei de falar. Eu lembrei antes de falar, mas esqueci, porque alguém tava falando alguma coisa. E aí eu lembrei agora no final, rapidinho. Em alguns momentos dessa série, principalmente no episódio 6, eu lembrei muito dos diálogos de The Midnight Mass. Sobre o Nossa! lance da vida e morte. Lembrou muito. Demais. Lembrou muito. Demais. Verdade, Erika, eu não Isso é uma tinha coisa reparado. positiva. Enfim, só pra fazer esse comentário mesmo. Gente, vamos Inclusive, encerrar o assistam episódio? Midnight Mass. Ouçam. Isso, e escutem o nosso Verdade. episódio também. A gente gravou? Não. Não? Eita, então escuta não. Então, pra você ficar sabendo que nós temos ideias de vários episódios, mas nem todos nós gravamos. Nós tivemos a ideia de fazer um sobre Midnight Mass, mas não sai. Mas assista. Inclusive também mexe com essas coisas religiosas, né? Enfim. Sim. Gente, vamos lá. Muito obrigado por você que escutou até aqui. Espero que esse episódio tenha aberto seus olhos também e sua mente para enxergar essa obra de Neil Gaiman com outros olhos, assim como a gente também conseguiu, graças a Deus, enxergar e trocar essas informações. É muito bom conversar sobre isso, é muito bom porque a gente realmente vê as coisas de outra forma que a gente não tinha visto e dá vontade de rever mesmo e levar isso pra mesa pra conversar com a galera e debater e trazer essas ideias pra geral começar a enxergar e exercitar esse olhar de enxergar a graça de Deus nas coisas, né? Verdade. E é isso, gente. Vocês, sei lá, eu já não sei mais o que falar. Ó, só pra encerrar mesmo e me despedir já. Se você viu a série, alguma das cenas que nós comentamos aqui, você viu de outra forma, comenta lá no grupo do Telegram, fala com a gente no Telegram, fala com a gente no Instagram, manda pra gente teu ponto de vista, porque eu sei que é uma série que tem muitas coisas, com certeza teve coisas que os meninos falaram que eu não tinha pensado, e vice-versa. Então manda pra gente, manda tua ideia pelo áudio, porque aí a gente vai te ouvir e a gente vai debater. Se tu tiver lá no canal do Telegram, jogando tua ideia, eu tenho certeza que vai aparecer gente pra conversar. E é isso, gente. Como o Pedro falou, a gente tá no Telegram, mas se quiser falar no Instagram também, a gente também tá lá no Bendito Podcast. É só chamar a gente pra conversar. E tamo aí. Valeu por nos ouvir e até o próximo episódio, gente. Um cheiro bem grande pra vocês. Tchau, Cheiro, gente. Até a gente. Até mais. próxima. Durmam muito e sonhem bastante. Sim.